Olá, hoje nós vamos falar das plantas, né? Um dos reinos da natureza que apresenta maior diversidade em termos de espécies e grande diversidade em termos de evolução, né? Em termos de características evolutivas. Então hoje nós vamos falar sobre a diversidade das plantas. Nós vamos iniciar aqui por algumas características gerais, as primeiras plantas que existiram, né, as características que elas apresentavam, as primeiras características desses seres que nos proporcionam tamanho e diversidade. Vamos lá. Então aqui a gente está vendo, né, nessa primeira figurinha aqui, como as plantas elas participam da nossa vida, né? Nós temos várias plantinhas aqui conhecidas, como a babosa, a perpétua roxa, o jambu, né, a malva santa, capim santo, urucum, alecrim-pimenta, aroeira do sertão, xambá, são plantas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, babosa, serve muito aí para as mulheres, né, utilizar o aloe vera no cabelo, deixar macio, brilhoso. Tem a malva santa, que é um fitoterápico, né, muito utilizado também, assim como o capim santo. Tem o urucum, não sei se vocês conhecem, mas dele nós fazemos o corante, né? Então, essas plantas elas participam do nosso cotidiano. E aqui nós temos flores, né? As flores elas também participam, né, do nosso dia a dia, seja para embelezar, seja plantando em jardim, ou seja mesmo como alimento, né? Tem algumas flores, como por exemplo a camomila, que nós utilizamos para fazer chá. Tem outras que nós utilizamos como na alimentação de fato, como o girassol. Então vocês percebem como a diversidade das partes das plantas, como as folhas, como as flores, elas participam do nosso dia a dia, certo? Então vamos lá, origem e evolução das plantas. A origem das plantas está ligada particularmente ao período Ordoviciano, né, que aconteceu aí mais ou menos entre 485 a 443 milhões de anos atrás, né? Por volta aí de 470 milhões de anos foi que se deu origem às primeiras formas de vida que nós chamamos de plantas, mas não começou como plantas, viu? Começou como algas verdes multicelulares. O planeta passava por transformações e aí surgiram as primeiras formas de vida, certo? Aqui mostrando justamente essa figurinha, né, para simular como eram as formas de vida naquela época, com particular atenção para as plantas. Então as plantas elas se desenvolveram, né, e passaram a ocupar a terra firme. Atentem-se que inicialmente se iniciou pela terra firme, só que elas tinham algumas características que possibilitaram a elas, né, aliás, começou pela água, só que algumas passaram a desenvolver algumas adaptações que permitiu a elas também povoar a terra firme, como por exemplo os mecanismos de absorção de água e sais minerais do solo, como as raízes, né? Capacidade de distribuição de água e nutrientes pelo corpo, nós vamos ver que são os vasos condutores de seiva, e proteção contra a perda de água, como é o caso, por exemplo, de uma estruturazinha muito peculiar chamado estômatos. Então essas características permitiu às plantas povoar outras regiões que não apenas as regiões mais úmidas, certo? Então essa evolução ela foi reduzindo a dependência dessas plantas em relação à água, porque elas eram totalmente dependentes para a realização da reprodução sexual. E aí a questão das características das plantas, né? O que é uma planta? É um organismo, né? Um organismo vivo, é um ser vivo que tem como uma das principais características o desenvolvimento de embriões multicelulares maciços, ou seja, sem cavidades internas, né, que se desenvolvem dentro de um organismo materno. Isso lembra muito, por exemplo, a espécie humana, que se desenvolve dentro de um organismo materno, mas nós vamos ver direitinho o que quer dizer isso. Por que as algas não são consideradas plantas? Porque elas não têm essa característica ao longo de toda a sua vida, ou seja, elas liberam o zigoto no ambiente e ele se desenvolve de forma independente do organismo genitor. Há diferença para as plantas, ou seja, o organismo, esse organismo recém-criado, ele vai se desenvolver dentro do organismo materno. Aí nós temos uma muito semelhante às plantas, que são as algas do filo
clorófita. Né? Todas as plantas apresentam ciclo de vida alternante. O que é isso? É justamente isso daqui, ó. Alternância de gerações, ou seja, nós temos aqui um gametófito multicelular que é haploide, né? Ele vai passar por mitoses sucessivas, vai produzir gametas. Esses gametas eles se encontram, né? Há um processo de fertilização, lembrando aqui, ó, N, fertilizou, se tornou um zigoto 2N, passou por mitoses sucessivas, produziu o que a gente vai chamar de esporófito multicelular diplóide, ou seja, muitas células. E como houve uma junção de dois gametos, nós temos agora dois lotes de cromossomos dentro da célula. Esse lote de cromossomos que nós chamamos, esses dois lotes de cromossomos que nós chamamos de esporófito, ele vai passar por uma meiose, vai produzir esporos haploides que vão se multiplicar por meiose e aí completando o ciclo novamente. Isso é o que nós chamamos de alternância de gerações, certo? Origem dos grandes grupos de plantas, né? Quais são esses grandes grupos de plantas? Nós iniciamos aí pelas briófitas, né? Que foram as primeiras plantas que povoaram o planeta e que a principal característica delas é que elas não possuem vasos condutores de seiva, elas são chamadas de plantas avasculares. É como se a gente estivesse dizendo, por exemplo, que na espécie humana, aliás, nos animais, nós vamos ver isso mais adiante, que tem determinados seres vivos do reino dos animais que não possuem, por exemplo, veias ou artérias, não possuem vasos condutores de substâncias nutritivas, né? Que essas substâncias elas circulam de forma difusa pelo corpo, certo? Então, o desenvolvimento de estruturas especializadas, né? Na absorção de água e sais minerais dos solos, como as raízes, e de estrutura para o transporte de soluções nutritivas, como as plantas que são chamadas de plantas vasculares, permitiu o desenvolvimento dessas plantas posteriormente, certo? Então, quais são essas características? Epidermes impermeáveis, ou seja, que evitar, assim como a presença de estômatos de abertura regulável, que permitia a colonização de regiões mais secas. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora a planta tem um controle sobre a entrada e a saída de água. Então, isso possibilita ela povoar regiões secas, já que ela tem esse controle. Uma outra característica, o desenvolvimento de raízes, caules e folhas, né, permitindo atingir grandes tamanhos. Né? Isso ocorreu aí no período siluriano. Só que tem um porém. Né? Apesar do desenvolvimento de todas essas características, as plantas ainda eram um pouco ligadas à questão da dependência da água para reprodução. Vejam que os gametas masculinos eram dotados de flagelos justamente para tentar contrabalancear isso. Independência da água, né, veio com a mudança no ciclo de vida, ou seja, o gametófito passou a viver sobre o esporófito e absorver substâncias nutritivas, né, que foi o que nós vamos chamar. E aí nós chegamos ao período carbonífero, né, em que surgiram as primeiras plantas com sementes, né, que incluem as plantas que nós vamos chamar plantas superiores, como as gimnospermas e as angiospermas. E no Cretáceo, né, que essas plantas elas eram constituídas por pteridófitas gigantes e gimnospermas. Lembrando que no Cretáceo também foi a era em que existiram os dinossauros, certo? Então os grandes grupos de plantas atuais nós dividimos em dois, né? Em relação aos vasos condutores, nós temos aquelas que não têm vasos condutores, no caso são as briófitas, não tem semente nem fruto. E aí nós temos três filos, né? A briófita, que são os músculos, as hepatófitas, que são as hepáticas, e os antocerófitas, que são os antocéros. E aí, em relação aos vasos condutores, nós vamos ter aquelas que têm semente, aliás, aquelas que não têm semente e aquelas que têm semente. Essa é uma das principais diferenças. E aí nós vamos dividi-las também naquelas que não têm fruto e naquelas que têm fruto. Aquelas que têm semente, aliás, não tem semente, tem vasos condutores, não tem semente nem fruto, são as pteridófitas, né? E o licopodiófita, né? Nós temos exemplo aqui das conhecidas samambaias. Aquelas que têm vaso condutor, tem semente, mas não tem fruto, nós temos quatro, que são as gimnospermas. Nós temos as coníferas, as cicadófitas, as gnetófitas e
gincófitas. E por fim, as chamadas plantas mais desenvolvidas, né, que tem a presença de vaso condutor, semente e fruto, nós chamamos de angiospermas, certo? Então, as plantas vasculares, né, as primeiras, que são chamadas, na escala evolutiva, são chamadas de pteridófitas, né? Nós temos exemplos aí, samambaias e avencas. Essas plantas vasculares com sementes, né, as primeiras são sem sementes, que são as pteridófitas, mas as vasculares com sementes são chamadas de espermatófitas ou fanerógamas. E aí nós temos nas fanerógamas dois grupos, né, as gimnospermas, que as sementes se localizam externamente no órgão reprodutivo feminino, e as angiospermas, que são abrigadas no interior do fruto, certo? Aqui no exemplo está aqui as gimnospermas, né? Aqui um exemplo, o pinheiro, e as angiospermas, em que a semente fica no interior do fruto. Aqui nós temos uma árvore filogenética, né? Mostrando aqui, por exemplo, o que diferencia uma alga de uma briófita, que é a mais simples, o embrião. O embrião da alga, ele se desprende do corpo da alga. O da briófita não, fica no interior. O que diferencia uma briófita de uma pteridófita? A presença de vasos condutores. Briófita não tem, pteridófita tem. O que diferencia uma pteridófita de uma gimnosperma e angiosperma? Presença de semente. Pteridófita não tem, gimnosperma e angiosperma tem. O que diferencia uma gimnosperma de uma angiosperma? Presença de flor e fruto. Gimnosperma não tem flor e nem fruto. Angiosperma tem, certo? E aí as primeiras plantas, né, na escala evolutiva são as briófitas, as mais simples, que elas são plantas pequenas e delicadas, vivem em ambientes úmidos. Percebam que elas são muito dependentes ainda da água para se reproduzir, vivem em ambientes úmidos, sobreados, né, com barrancos, troncos e árvores em matas. Por que, professor, que elas vivem nesses locais? Porque elas são, de certa forma, dependentes da água para se reproduzir. Porque elas não crescem muito devido à estrutura corporal delas, que não permite um grande desenvolvimento. Por exemplo, órgãos como raízes pouco desenvolvidos, certo? E também a ausência de vasos condutores, certo? Se esses vasos não existem para levar a substância nutritiva às demais partes da planta, ela não consegue crescer, certo? Aí nós temos exemplos, né? Os musgos, que formam densos tapetes verdes, né, sobre pastos, troncos de árvores, barrancos. As turfeiras, né, que são tipos de briófitas que vivem em regiões úmidas e ocupam aproximadamente 1% da superfície dos continentes. E aqui nós temos exemplos. Tá aqui os musgos, né, que são como se fossem esses capinzinhos, que vocês estão vendo aqui. Essa partezinha aqui, ó, parece um talo com essa coifa, é o que nós chamamos de esporófito. E essa outra partezinha aqui nós chamamos de, como se fossem folhas, nós chamamos de gametófito. Aqui nós temos um exemplo de hepáticas, um antocero, um musgo e um hepático, certo? Reprodução em ciclo de vida, né? A reprodução ela ocorre de forma assexuada por fragmentação, ou seja, a plantinha cresce, é como se um pedaço, né, ela caísse no solo, se fragmentasse e aí vai crescer. Então o gametófito ele é mais persistente, ele predomina, gametófito haploide predomina sobre o esporófito diploide, certo? O esporófito tem um tamanho reduzido, se desenvolve sobre o gametófito, e isso nas briófitas, nós vamos ver que na escala evolutiva isso vai mudando. A maioria das espécies de briófitas, os gametófitos são dioicos, ou seja, tem sexos separados, mas há espécies também monóicas. Na maturidade, os gametófitos formam um tipo de estrutura que é como se fossem as gônadas, né? Chamadas de anterídeos, e no caso masculino, que produz o que nós vamos chamar de anterozoides, enquanto a parte feminina produz o arquegônio, né, onde vai abrigar a oosfera, que é como se fosse o óvulo. E aqui um exemplo, né? Tá aqui a diferenciação, ó, formando aqui uma espécie de gametófito feminino, gametófito masculino. Percebam a diferença, né? Formação aqui dos anterídeos, que são essas bolsas que vão abrigar os anterozoides, né? Que é como se fossem os espermatozoides. Esses espermatozoides eles caem no arquegônio, que é essa bolsa aqui em forma de urna, e
vai haver a fecundação. Aqui a reprodução de um musgo, né? Eu destaco para vocês aqui, ó, os esporos, né? Mas eu destaco para vocês aqui a questão da dependência em relação à água para a reprodução, certo? Tá aqui as estruturas, né? O arquegônio após a fecundação, onde há a formação de um embrião jovem. Isso daqui é como se fosse o útero, né? De uma briófita.